Seguindo o segundo vídeo, o pecado e a morte não impedem a obra de Deus, a sua ação nesse mundo. As lutas na vida podem até parecer te conduzir para o fim, mas o pecado e a morte não possuem poder sobre o servo de Jesus, pois ele venceu por nós. Se for seu pecado, se arrependa, entregue-se ao Senhor. Se for pecado dos outros, perdoe, como eu já citei. Como está teu serviço? Você quer servir ao Senhor? Somente naquilo que você acha que deveria? Ou você está com aquelas mulheres a servir Cristo? Na vida e na morte? Pois servindo ao Senhor, você estará no exato lugar para ver as maravilhas do poder de Deus. Cristo venceu a morte, para que nós proclamássemos o evangelho de sua vitória. Que possamos espalhar pelo mundo inteiro a vitória do nosso Rei, que não nos deixou sozinho aqui, mas está como um general nos guiando e cuidando e assentando também à destra do Pai, ou seja, à direita do Pai. Temos que ser grato a Deus, fiéis à palavra. Como Jesus deu a vida por nós, nós temos que ser grato a Ele, como fiéis. Gratidão a Deus. Ele deu seu Filho unigênito. Perdoar nossos pecados para nós termos acesso à eternidade. Gratidão é uma atitude de reconhecimento pelo que temos desfrutado nessa vida, tudo o que Deus nos deu e também o que Ele não nos deu. Temos que agradecer. Aqui de uma maneira especial, eu quero me dirigir às servas do Senhor e agradecer todo o milagre, toda a cura, honra e glória no nome do Altíssimo, em nome de Jesus. A gratidão pode ser dirigida tanto a Deus como às pessoas que nos abençoam de um modo geral. A começar pela própria vida, podemos enumerar muitos motivos para agradecer. Fiéis à palavra, servas, lembraram de agradecer o propósito eterno de Deus, nossa salvação, o cuidado do nosso Pai, nossa família, nossos filhos, a igreja, nossa saúde e nossos queridos, parentes, amigos, nossa casa, trabalho, que vão além das necessidades nossas. Deus quer filhos gratos. E há muitos textos que nos exortam de sermos agradecidos. Podemos citar alguns. Salmo 30, verso 4. Salmo 50, verso 14. Podemos citar cartas também. Efésios, capítulo 5, verso 3, 4. Filipenses, capítulo 4, verso 4 e 9. E assim por diante. O Senhor não ignora o nosso sofrimento. Salmo 56, verso 8. Mas ordena que oremos, lancemos a Ele nossa ansiedade. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Ao invés de murmurarmos. Tiago, capítulo 13, verso 13. Capítulo 5, verso 13. Dessa forma, Ele pode agir mais eficazmente em nosso favor. Salmo, capítulo 81, verso 10 e 16. É só assim que podemos crescer ao ponto de nos agradarmos à sua vontade. Salmo 37, verso 4. Mas infelizmente a nossa realidade, na maioria das vezes, tem sido outra. Por isso o salmista nos adverte, fiéis à palavra. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. Antes murmuravam em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Salmo 106, verso 24 e 25. Deus se ira com ingratidão. Repito, filhos, fiéis à palavra, servos do Senhor, Deus se ira com a ingratidão. E podemos colher resultados desastrosos por causa dela. Romanos capítulo 1, verso 18 e 21. Por que devemos ser gratos, mesmo nas adversidades? Salmo 107, verso 1. Responde para nós. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom
e a sua misericórdia dura para sempre. E principalmente porque sabemos que isto é agradável a Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 19. Ser grato também é andar por fé, gratidão, orar, vigiar e perseverar a Ele, sabendo que Deus está no controle de tudo. Todas as coisas que nos acontecem podem ser usadas segundo a sua misericórdia para o nosso próprio bem. Gratidão e louvor andam sempre juntos. Quem é grato louva. Louvar é aplaudir, elogiar. Portanto, quando louvamos a Deus, estamos declarando nossa gratidão e reconhecendo que Ele é bom e que Ele faz o melhor sempre para seus filhos. Lemos em Hebreus capítulo 13, verso 15 e 16, que o Senhor se agrada ao que lhe oferecemos em sacrifício de louvor. E vários salmos nos exortam a louvá-lo. Salmo 117, verso 1, Salmo 135, verso 1 e 2. Portanto, fiéis a palavras e serva do Senhor, se você é grato ou grata a alguém, diga isso à pessoa. E se você é grato ao Senhor, diga a Ele, louve-o. Declare sua gratidão orando, cantando, vivendo de maneira agradável aos olhos do Pai, aos olhos de Deus. Temos que agradecer tudo o que Ele tem feito por nós, darmos graça por tudo que Ele tem feito. Senhor, eu te agradeço em tudo, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, fiéis à palavra, servas do Senhor e filhos. O ser humano tem tendência de focalizar apenas coisas negativas. Isso é prática do ser humano, só reclamar o que não tem, exigir o que não tem e nunca agradecer o que tem. Por exemplo, se alguém fala do governo, normalmente se só se lembra de mencionar o que não foi realizado, o que deu de errado na sua administração. Se falamos do tempo, é para reclamar do calor, do frio, da chuva ou da falta dela. Estamos sempre enfatizando aquilo que falta em nossas vidas, como eu citei. Assim, tornamos-nos pessoas que só reclamam, murmuram e lamentam. Aliás, a murmuração foi um dos pecados cometidos pelo povo de Israel no deserto, que mais ofenderam a Deus, que em vez de chegarem à terra prometida em 3 meses, demoraram 40 anos, por causa da sua murmuração, da sua reclamação e adorar ídolos. Êxodo capítulo 16, verso 11 e 12. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as duas tardes comerei carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. O Senhor envia o maná a todos os dias a esse povo reclamão, mas o povo não agradece. Pelo contrário, só reclama de tudo, até das bênçãos que ele mandava. Ó vida, Deus me mandou uma bênção, não quero. Ingrato. A murmuração é um pecado terrível. O Pai abomina isso, fiéis e servas. Está ligado à incredulidade, e Deus costuma punir severamente. A prova disso é que toda a primeira geração israelita que saiu do Egito pereceu no deserto, com exceção de Josué e Calebe, que chegaram à terra prometida, viu? Que perseveraram em temer e seguir ao Senhor. Nem Moisés chegou na terra prometida. Temer ao Senhor não é ter medo de Deus, como se Ele fosse um ser tirano, perverso, vingativo e mau, policial, que sempre está pronto para fazer valer a justiça, sem misericórdia, reprimir, torturar. Implica reconhecer a existência, a grandeza, a soberania daquele que nos criou e que está acima de tudo e de todos. Admitir que dependemos dele e obedecer-lhe, submetendo-se aos seus princípios, às leis e aos estatutos que ele estabeleceu e revelou em sua palavra, a fim de que tenhamos uma vida saudável, plena. E só obedece a Deus quem crê nele, quem o teme e reconhece a sua soberania,
o seu poderio e o seu senhorio. Temer a Deus é o segredo de uma vida abençoada e feliz, pois podemos concluir isto com Salmo 111, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem o seu mandamento, e o seu louvor permanece para sempre. Os mandamentos de Deus nos incentivam a termos em nossos lábios o louvor e gratidão a Ele. Toda honra e toda glória é a Ele que merece. Você pode fazer isso? Servas do Senhor, fiéis da fé, filhos. Mas pelo que poderíamos agradecer, talvez no primeiro instante, pode parecer que não existem motivos. Porém, se pensarmos um pouco, logo nos vamos lembrar de inúmeras razões para agradecer. Experimente fazer uma lista de tudo que há de bom em sua vida. O que Ele lhe deu? O que Ele lhe deu? Seus bens, seu emprego, seu salário, seu alimento, seus entes queridos, seus amigos. De repente, você vai ver que, enquanto pensava naquilo que falta, estava se esquecendo de agradecer a Deus por aquilo que Ele já lhe concedeu, como esse servo citou várias vezes aqui. Se ao fazer essa análise, você constatar que não tem nada para agradecer, lembre-se, fazer muito por você, mas a sua vida só Deus pode manter ou tirar. Sua vida representa a oportunidade máxima para toda e qualquer realização ou aquisição que você possa conseguir. Agradecer a Deus por isso. Talvez você pense que recebeu tão pouco, por isso é insatisfeito. É o DNA do ser humano. O ser humano mortal nunca está contente com nada. Vamos ver então em Mateus capítulo 25, verso 14 e 30. Porque isso é também como o homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outros 2 talentos, e a outro 1. A cada um, segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebia 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi o que cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez a conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos. Dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis que os outros 5 talentos que eu granjeei com eles. O seu senhor lhe disse: bem está, servo fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que eles granjeei outros 2 talentos. Disse o Senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do meu Senhor. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um bom homem, que és duro, que ceifas onde não semeias e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado escondi na terra o seu talento. Aqui tens o seu talento, devolvendo-o. Respondeu, porém, o seu senhor e disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que seivo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, que, quando eu viesse, receberia os meus juros? Tira-lhe, pois, 2 talentos, e dai-o a que tem 10 talentos. Porque a palavra que será dado, e terá uma abundância, mas ao que não tiver, até quando tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger dos dentes. Viram a parábola, servas? Viram a palavra, fiéis? Jesus contou essa parábola dos 10 talentos
Ele fala a respeito de um senhor que deu 5 talentos ao servo, 2 talentos para outro e 1 talento para terceiro. Os 2 primeiros servos trabalharam com aquele dinheiro e o multiplicaram. Enquanto aquele que recebeu 1 talento ficou magoado, ele se sentindo contra o seu senhor. Aquele homem foi ingrato, não trabalhou com o dinheiro recebido e por fim perdeu o que tinha ganho e ainda foi castigado. Qual será a sua situação em relação a essa parábola citada por esse servo? Será que achamos que recebemos pouco? Sejamos gratos ao Senhor. Vamos trabalhar para que aquilo que o Senhor nos deu seja multiplicado. Essa palavra não é um incentivo ao comodismo, mas é uma demonstração, a estação para a ingratidão que não tenha lugar em nossas vidas. Não nos esqueçamos de agradecer, como em Lucas capítulo 17, verso 11 e 18. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria de Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ele vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que eles indo ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta, e caiu em seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. A esse era samaritano. E respondendo, Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória ao Senhor, senão esse estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, e a tua fé te salvou. Viram fiéis à palavra, viram os servos do Senhor e filhos. O ser humano é ingrato, o ser humano só exige muito do Senhor e não reconhece o que Ele nos dá. Jesus curou 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer. Isso é o prático do ser humano. Aí então recebeu uma bênção maior e Jesus lhe disse: vai em paz, a tua fé te salvou. Na hora de pedir, forma-se uma grande multidão. Na hora de agradecer, poucos aparecem. Viu que esse pregador está transmitindo para vocês? Que estejamos no meio desse pequeno grupo, que não perde a oportunidade de olhar para o céu e dizer: Senhor, eu te agradeço. Pois é, fiéis à palavra, temos que ter atitude de gratidão ao nosso Pai, nosso Deus misericordioso. João capítulo 12, verso 1 e 3. Jesus havia ressuscitado Lázaro em João 11 e por isso estava acontecendo uma festa na casa da sua família. O motivo era agradecer a Deus pela sua nova vida. E hoje, qual o motivo de agradecimento que você tem, fiéis? Precisamos aprender a agradecer a Deus por tudo o que faz em nossas vidas, das menores até as maiores. Você tem um coração grato a Deus? Me responda. Vamos refletir no comportamento de cada pessoa, da minha família, da tua família, como tiveram atitudes de agradecer a Deus por um milagre acontecido. Simão convidou Jesus para ir à sua casa e lhe ofereceu uma ceia. Outro possível membro da família de Lázaro, Marta, Maria, clamava a Simão, o segundo, Marcos, capítulo 14, verso 3, seria dono da casa. Simão era conhecido como o leproso, mas certamente nessa ocasião já havia sido curado por Jesus e não era mais leproso. A atitude de gratidão de Simão foi convidar a Jesus para entrar em sua casa e fazer uma festa de agradecimento a Deus pela ressurreição de Lázaro. Como Simão, devemos convidar a Jesus, servos do Senhor, esse servo sempre lhe repete, para entrar em nossa casa e celebrarmos suas bênçãos,
ceiar com eles dentro do nosso coração. Jesus nos abençoa. Veja o que ele disse a você. Abra o seu coração. Ele está sentado no banquinho, na beira da sua porta, do seu coração, esperando que você convide com essas palavras. Com essas palavras. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Viste? Viste? Viram fiéis à palavra? Viram servas do Senhor e filhos? Você já convidou Jesus para entrar na sua casa? Seu coração? Convide para entrar na sua casa e receba com alegria. Marta servia Jesus. O temperamento de Marta era muito ativo. Ela não sabia ficar parada, estava sempre trabalhando. Lucas capítulo 10, verso 40. Enquanto Maria era mais calma. Marta sempre tinha uma reação, mais atitude. João capítulo 11, verso 20. Atitude de gratidão. Marta foi servir de todo o coração a Jesus. Ela preparou o melhor que fazia, aliás, o melhor que sabia fazer e serviu naquela noite. Marta. Como Marta, precisamos aprender a servir a Jesus, cumprindo o dom que temos, o dom que ganhamos. Você tem servido a Jesus? O que você tem feito para Ele? Sirva ao Senhor com os seus dons. Lázaro demonstrou amor em forma de companheirismo e amizade. Jesus amava Lázaro. João capítulo 11, verso 3, verso 5, verso 35, verso 36. E quando teve a ceia em comemoração pela sua ressurreição, Lázaro aproveitou cada minuto junto com Jesus, sentando-se ao lado dele na mesa. A atitude de gratidão de Lázaro foi demonstrar amizade, companheirismo para com Jesus em sua nova vida. Ele amava Jesus. Você tem demonstrado seu amor a Jesus? Jesus é seu amigo? Ame-o. Maria entregou o seu melhor em adoração. Durante a ceia, quando todos estavam alegres, Maria derramou aos seus pés de Jesus um óleo perfumado de nardo, puro, enxugando com seus cabelos. Aquele perfume era muito caro e era o melhor que uma mulher podia oferecer. Judas criticou a atitude de Maria. João capítulo 12, verso 4. Judas é aquele que gostava de dinheiro e traiu Jesus. Mas ela foi defendida por Jesus, que disse que sua atitude seria lembrada para sempre. Marcos capítulo 14, verso 9. Jesus nunca se esquece do seu gesto de gratidão. A atitude de gratidão de Maria foi de adoração a Jesus, prostrando-se aos seus pés e lhe oferecendo o que tinha de melhor. Você tem adorado Jesus e oferecido o seu melhor? Ou tem sido relapso, deixando o que resta para Ele? Resto! Adore o Senhor de todo o seu coração e faça o seu melhor. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Peça ao Senhor que lhe dê um coração grato. Tenha atitudes que demonstrem a sua gratidão a Deus. Cada pessoa saiba agradecer da sua forma. Como naquela família, Simão convidou Jesus, Marta serviu, Lázaro fez companhia e Maria derramou o perfume, o nardo. E você, como poderia demonstrar gratidão ao Senhor por tudo que Ele lhe deu? O que você seria capaz de fazer para agradar a Deus por tudo que tem feito em sua vida? Agradeça, não reclame pelo que Ele não lhe deu. Um coração agradecido, agradecer tudo que o nosso Pai eterno nos tem dado e agradecer também o que não nos tem dado. Temos que aprender a ter um coração agradecido. 1 Crônicas, capítulo 16, verso 7. Gratidão é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício. A gratidão envolve um sentimento de dívida
para com outra pessoa que é frequentemente acompanhado por um desejo de agradecê-la. Quando temos um coração grato, não dependemos de circunstância para demonstrar nossa gratidão. Acabamos de ler nos nossos corações o que nos apresenta um homem que expressa gratidão a Deus. Essa pregação foi um cântico de ações de graça que o salmista Davi escreveu para expressar tudo o que havia no seu coração. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele não era perfeito, mas sempre estava com atitude de agradecimento ao Senhor, independente das circunstâncias. Por isso, ele alegrava o coração de Deus. A maioria dos salmos de Davi, fiéis à palavra, servas do Senhor e filhos, começa com uma atitude de louvor, exaltação e gratidão a Deus. Esse cântico de ações de graça demonstra que Davi tinha um coração agradecido a Deus por aquilo que havia feito pelo seu povo. Sendo assim, o que podemos aprender com Davi a respeito de ter um coração agradecido? Um coração agradecido, lembra-se dos feitos do Senhor. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das suas ordenanças que pronunciou. 1 Crônicas, capítulo 16, verso 12. Um coração agradecido não sofre de amnésia. Pelo contrário, guarda em seu coração os benefícios do Senhor. Como podemos ver em Salmo 116, Davi não tinha se esquecido daquilo que Deus já havia feito por ele e pelo seu povo. Davi tinha em seu coração as marcas dos feitos de Deus. Essa lembrança trazia gratidão em seu coração. A Bíblia diz, fiéis à palavra, deem graças ao Senhor porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. Ele os salvou por causa do seu nome para manifestar o seu poder. Ele repreendeu o mar. Este secou. Ele os conduziu para as profundezas como por um deserto. Salvou das mãos daqueles que o odiavam. Das mãos do inimigo os resgatou. As águas cobriu seus adversários. Nenhum deles sobreviveu. Salmo 116, verso 1, 8 e 11. Davi constantemente se lembrava de como Deus havia libertado o seu povo de Israel do Egito, de terem passado em terra seca pelo Mar Vermelho, de terem visto seus adversários serem derrotados pelas mãos do Senhor e terem suas necessidades supridas no deserto. Um coração agradecido nunca se esquece dos feitos de Deus em sua vida. Um coração agradecido louva e exalta o nome do Senhor. Cantem para Ele, louve-no. 1 Crônicas, capítulo 16, verso 9. Davi louvava e exaltava o Senhor por ter recebido vitórias de suas mãos. Ele celebrava as maravilhas que Deus já havia realizado por ele. Davi sabia que Deus era poderoso o bastante para fazer muito mais do que havia feito. Por isso, sua gratidão a Deus era demonstrada em atos de louvor, exaltação ao seu poderoso nome. Quantas vitórias você tem recebido, fiéis à palavra? Quantas bênçãos você tem recebido do Senhor até aqui? Creio que são muitas. Por isso, celebre ao Senhor nesse momento de pregação, canção de louvor que exalta o poderoso nome do nosso Deus. Um coração agradecido, alegre-se ao Senhor, apesar das situações que hoje nos encontramos. Davi tinha um coração que se alegrava com a presença do Senhor, apesar das lutas, dos problemas que ele enfrentava. Em suas canções de ações de graça, ele disse: gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. 1 Crônicas, capítulo 16, verso 10. No Salmo 16, verso 11, ele diz que na presença do Senhor há abundância de alegria e delícia perpetuamente. Esse salmo foi escrito por Davi quando ele estava sendo perseguido por Saul. Porém, como podemos ver, sua alegria não era circunstancial. Sua alegria estava concentrada ou centrada na presença do Senhor. Um coração agradecido alegra-se no Senhor a respeito das circunstâncias dessa vida.
Isso me faz lembrar uma orientação da palavra de Deus, que diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Um coração agradecido deve celebrar gratidão a Deus em toda circunstância. Em tudo dai graças. Não significa dar graça pelas coisas ruins que nos acontecem. Ao contrário, é louvar a Deus com alegria, sabendo que Ele é poderoso para transformar as coisas ruins da nossa vida em coisas boas. Um coração agradecido deve achar razão para celebrar e agradecer a Deus em qualquer situação na qual se encontre. Isso, fiéis à palavra, não significa que todas as coisas que acontecem com a gente são boas em si, mas Deus as trabalha e as transforma do bem para nós. Foi por isso que Paulo afirmou: fiéis e servas, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que forem chamados de acordo com o seu propósito. Romanos capítulo 8, verso 28. O crente não é masoquista, ele não tem prazer de sofrer, ele não se alegra e nem dá graças pelo sofrimento. No entanto, o crente alegra e agradece pelos cuidados generosos de Deus em transformar o sofrimento em fonte de consolo. Não importa a circunstância que você tenha vivido, fiéis. Hoje você tem motivo para se alegrar no Senhor e agradecê-lo pelo seu cuidado e amor, porque um coração agradecido alegra-se no Senhor, apesar das circunstâncias. Seja qual for a situação, sempre haverá um motivo para agradecer ao Senhor. Um coração agradecido fala daquilo que o Senhor já fez, não o que Ele não fez. Davi não apenas celebra os feitos de Deus, como também os compartilha. Em sua canção de ação de graça, ele diz: divulgue entre nações o que Ele tem feito, contem todos os seus atos maravilhosos. 1 Crônicas capítulo 16, verso 8 e 9. Aquilo que Deus tem feito em nossas vidas não pode ficar retido só para nós. Gritem, divulguem. Sua gratidão não é só para você. Esses atos de Deus em nossas vidas precisam ser compartilhados. O fruto de um coração grato ao Senhor é compartilhar daquilo que Ele fez. Um coração agradecido deseja fazer Deus reconhecido entre os povos. Deseja anunciar seus poderosos feitos. Davi desejava que todos conhecessem a Deus maravilhoso e suas obras que Ele realizava. Ele desejava que todos pudessem um dia experimentar esse poder e também viessem a ter um coração grato ao Senhor. Davi não somente louvava e agradecia com os lábios, mas um espírito agradecido. No Salmo 108.1, ele mostra o seu desejo de louvar e exaltar a Deus com sua alma. Podemos perceber nessa atitude de Davi um coração totalmente grato ao Senhor. Uma gratidão que brotava o mais profundo de seu ser, e por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Seja agradecido. É o que Paulo ensina em Colossenses capítulo 3, verso 15. O Senhor se agrada de um coração que reconhece a sua graça, que não se esquece de tudo o que Ele já fez. Um coração agradecido, lembre-se dos feitos do Senhor, fiéis e servas e filhos, louva e exalta o nome do Senhor, alegre-se no Senhor apesar das circunstâncias, das situações adversas. Fala daquilo que o Senhor já fez, não reclame, não murmure, não cobre o que Ele não fez. Aqueles que não sabem agradecer tudo que o Pai tem feito, até aqui o Senhor nos ajudou. 1 Samuel capítulo 7, verso 12, agradecer é o mínimo que todo homem pode fazer, pois a gratidão é o reconhecimento de um benefício, de um milagre recebido. O texto da Bíblia mostra bem isso. O profeta Samuel, depois que o exército de Israel venceu os filisteus, ele reconhece o auxílio de Deus,
que trovejou com grandes trovadas, de forma que o exército opositor ficou confundido diante da palavra, da batalha. Cântico de gratidão. Não é difícil encontrar na Santa Escritura a forma de expressão de gratidão, porque grande parte dos servos de Deus, depois de grande conquista, louvam a Deus pelas bênçãos alcançadas. O salmista do Salmo 150, verso 2, ele nos convida a louvar a Deus pelos seus atos poderosos. Vejamos aqui alguns cânticos de gratidão. Moisés, então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar os cavalos e seus cavaleiros. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus do meu pai, e por isso o exaltarei. O Senhor é o homem da guerra, o Senhor é seu nome. Lançou o mar, os carros de Faraó e seu exército e seus escolhidos príncipes afogaram-se todos no Mar Vermelho. Êxodo capítulo 15, verso 1 e 4. Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamborim com sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças decentes. Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Êxodo capítulo 15, verso 20 e 21. Ana, o Senhor é que tira a vida e dá. Assim como esse servo vos fala, ele nos dá vida, ele nos tira. Faz descer a sepultura e faz retornar e subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e deste o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar os príncipes, para fazer herdar o trono da glória, porque o Senhor é o alicerce da terra, e se assentou sobre eles o mundo. Samuel capítulo 2, versos 6 e 8. Por que devemos agradecer a Deus por tudo? Porque a vontade de Deus para nossas vidas. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Porque todas as coisas concorrem para o nosso bem, fiéis à palavra, servos do Senhor, filhos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para aqueles, o bem, que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, verso 28. Vós, serva do Senhor, fosse chamada para uma grande obra. Dei valor, honra e glória ao Senhor. Agradecimento gera milagre. Agradecer pelo milagre conseguido também, conforme o Senhor. Um certo dia Jesus decidiu alimentar uma grande multidão que lhe acompanhava por alguns dias, mas ele só tinha 5 pães de cevada pequenos e 2 peixes. A Bíblia nos diz lá em João capítulo 6, verso 11, que Jesus tomou os pães pequenos e agradeceu a Deus. Aí está o segredo do milagre: agradecer por aquilo que é pequeno, desprezível aos olhos de muitos, pois Deus é fiel para fazer o pouco muito. Quem diria que aqueles pãezinhos alimentaria aquela grandiosa multidão, que ainda ia sobrar 12 cestos? Quem não agradece pelo pouco que tem, não está preparado para receber o muito ser grato. Palavras do Senhor. Vamos continuar no terceiro vídeo. Amém? Fiéis à palavra, servos do Senhor, filho. Amém? Dai glória a essa pregação.